romantismo brasileiro teve uma produção literária vasta e eclética. Aquelas características que nós vimos no vídeo anterior, da liberdade de criação e da liberdade de forma, deram origem a uma produção e publicação nos três estilos de prosa, poesia e teatro. A prosa do romantismo brasileiro teve destaque no romance, dentre os quais estão 4 tipos. O romance indianista, que, como o próprio nome diz, ele traz como tema o indígena, e aí o indígena será um dos personagens de destaque desse romance. O romance urbano, na época, foi o mais popular de todos, porque os personagens se ambientavam na corte do Rio de Janeiro, então o público leitor se identificava com os locais, com os hábitos diários, com os costumes e as tradições. O romance sertanejo, também conhecido como romance rural, ele vai se ambientar no interior do Brasil. Então, aquela característica da cor local estará mais evidente nesse tipo de romance, trazendo em detalhes os aspectos geográficos e culturais dessas regiões. Já o romance histórico, apesar de ter tido uma produção mais modesta, ele também teve o seu lugar de destaque no romantismo brasileiro. Em que consistiu o romance histórico? Buscava-se um fato histórico real e se criava um enredo com personagens e histórias fictícias a partir desse acontecimento histórico. A poesia, ela teve uma ecleticidade também grande, lembrando de um detalhe. O romantismo ele teve uma durabilidade aqui no Brasil de quase 50 anos. Então, os romances eles foram sendo produzidos ao longo desses anos todos. O romance urbano ele foi produzido ao longo desses 50 anos, o romance sertanejo também. Já a poesia ela é dividida em geração, o que quer dizer que temas que marcaram a primeira geração vão só ser peculiares a essa primeira geração, que são os primeiros anos do romantismo aqui no Brasil. Agora, o tema romântico, do amor romântico, ele estará presente ao longo desses quase 50 anos. Só que junto com esse tema do amor romântico, também está o tema específico de cada uma delas. Então, a primeira geração, nós temos o tema nacionalista e indianista, junto com o tema do amor romântico. A segunda geração já é considerada, chamada ultrarromântica, em que os temas sentimentais estarão em evidência, mas aí, principalmente, terão temas em que os sentimentos serão negativos, como a melancolia, a saudade, a tristeza, a desilusão, seja amorosa ou não. Essa segunda geração também é chamada de byroniana, o mal do século, e mais à frente a gente lembra o porquê disso. A terceira geração, embora também se tenha o tema do amor romântico, ela já vai marcar o fim do romantismo no Brasil e ela é chamada de geração condoreira, em que a poesia social voltada para os temas da sociedade estarão em evidência. Em especial aqui no Brasil, o tema do abolicionismo e da escravidão.